Né? Vamos lá com informações, Maria. Foram divulgadas aí agora pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, as novas regras para a prática de balonismo aqui no Brasil. Esse assunto se tornou mais urgente depois do acidente que matou 8 pessoas em junho deste ano na cidade de Praia Grande, no sul do estado. Vamos chamar a Manu Zanotto? A Manuela vai conversar com a gente, trazer mais informações. Ela que acompanha desde aquele caso, já trouxe atualizações sobre essas mudanças. Agora chama atenção o prazo, né? Porque não é nem ano que vem, né, o Emanuela Justino? A informação ao vivo é contigo, querida. Oi, Zanotto, exatamente. O prazo final, digamos assim, é 2028, até que tudo esteja realmente feito, né? Todas essas regras já estabelecidas, na verdade são regras que vão ser feitas aí, vão ser estabelecidas em 3 etapas, segundo a ANAC. Então, foi um momento bem esperado, principalmente por Praia Grande, né? A apresentação dessas novas regras, então, em 3 etapas. Essa primeira vão ser critérios aí estabelecidos, então, essas mudanças, que seguem até dezembro de 2026. A segunda etapa, a adequação, que vai ser levada à consulta pública, e aí, finalmente, em 2028, já se espera que haja, sim, esse padrão para todas as empresas, né, que fazem o balonismo, que tem esse tipo de atividade. Então, foi transmitida via live essas mudanças. É claro que tem muitas especificidades que são técnicas, são informações bem técnicas da área, mas eu vou chamar aí uma arte para o pessoal acompanhar na tela para ficar melhor para entender alguns pontos principais, tá, que foram anunciados ontem com essas novas regras da ANAC. Então, por exemplo, em relação aos balões, tá? Balão de uso comercial tem que ter a certificação, tá? Certificação. Os balões que não são certificados, que não foram, por exemplo, já foram fabricados e não foram certificados, eles devem passar por uma avaliação de um engenheiro, que tem que ser credenciado no CREA, e a capacidade máxima tem que ser de 15 ocupantes, tá? Isso já incluindo o piloto. Em relação aos novos balões não certificados, eles até, em algumas situações, eles podem ser utilizados no lugar dos balões mais antigos, mas também vão ter que passar por avaliação. Em relação aos equipamentos que tem que ter nesses balões, tá? Altímetro, indicador de quantidade de gás, equipamento de comunicação, tá? Então, tudo isso é de responsabilidade do piloto, comunicação e navegação e alça para cada passageiro. Então, esses equipamentos tem que ter nesses balões. A gente falou aqui a questão da fabricação e equipamentos que tem que ter na hora de levar as pessoas, por exemplo. Vou chamar uma segunda arte aí com outras informações a respeito dos pilotos, a pessoa que é responsável por fazer a viagem ali de balão. Então, vão ser permitidos os pilotos com a licença PBL e também a autorização excepcional da ANAC quando eles não tiverem essa licença PBL. Em relação à autorização excepcional, então, o CMA de segunda classe tem que ter aprovação de exame teórico e também exame de proeficiência específico. Essas mudanças, então, essas novas regras, digamos assim, tem 60 dias aí para as empresas se adequarem. É claro que durante esse encontro ontem foram passadas muito mais regras, como falei aqui, algo bem específico da área, mas como a gente já vem acompanhando desde junho, algumas outras regras e outras mudanças também já foram anunciadas, que a gente já trouxe aqui também, como, por exemplo, a questão do próprio material do balão, foi também criada a primeira escola de formação de pilotos, então, alguns ajustes já foram anunciados antes mesmo de ontem, justamente para trazer mais segurança para essas empresas de balonismo e que Praia Grande esperava aí com uma ansiedade, porque depende muito dessa atividade de turismo, né? Então, em relação a isso, o operador de voo também tem que ter o cadastro na ANAC e em casos em que se perceba que o balão não é certificado, a ANAC orienta a fazer a denúncia. Então, entrar em contato com a ANAC e fazer essa denúncia caso a pessoa que vá procurar esse serviço identifique alguma irregularidade, porque assim eles vão conseguir acompanhar como é que está o andamento da adequação dessas empresas a essas novas regras. Então, vão ser em 3 etapas. Nesse primeiro momento são essas mudanças, mas o prazo geral, digamos assim, para que haja uma mudança completa do setor é até 2028. Volto com vocês aí no estúdio. Ô, minha querida Emanuela Justino, só aproveitando a sua participação ao vivo, quase não está chovendo aí atrás de ti, nós estamos vendo, né? Contar um pouquinho como foi essa manhã, porque a gente até acompanhou que durante a madrugada choveu bastante no sul do estado, até algumas cidades, Garopaba, Tubarão, com situações pontuais de alagamentos em algumas regiões aí, né? Na região sul, em algumas cidades, né?
Ô Zanotto, eu vou pedir para você repetir, por favor, que eu não consegui te ouvir direito. Eu acho que foi em relação à situação da chuva aqui no sul. Isso, que a gente está vendo que chove de maneira persistente por aí. A gente acompanhou na madrugada que algumas cidades da região sul até estão com situações pontuais de alagamento, né? O que você pode contar para a gente, por exemplo, teve algum intervalo de chuva ou se seguiu a manhã toda assim? Ô Zanotto, aqui em Criciúma amanheceu assim, tá? Eu vou vir aqui um pouquinho pro lado, não sei se vocês conseguem ver aí pela tela. Tá chovendo, tá uma chuva tranquila, mas intensa desde o começo da manhã, então não parou de chover, amanheceu assim aqui em Criciúma. Falando aqui da região carbonífera, tá? Não tem nenhum registro de transtornos maiores ou alagamentos por conta da chuva. Sim, o tempo tá bem molhado, o pessoal tem que ter atenção aí no asfalto. Eu percebi, por exemplo, a Avenida Centenário, o trânsito já fica um pouquinho mais complicado por conta dessa chuva, mas não teve aqui nenhum tipo de registro de, por exemplo, danos maiores por conta da chuva até o momento, né? A gente vai, claro, seguir acompanhando, mas a questão é que o pessoal tem que sair com calma e atenção, porque a chuva está intensa. A gente até procurou um lugar aqui mais fechado para poder fazer ao vivo e desde manhã cedinho a chuva está assim desse jeito, não parou e aí o pessoal tem que ter um certo cuidado, né?